Clicando em um botão, vamos colocar comportamento à página, fazer um código JavaScript que é executado quando um botão é clicado e esse código vai fazer alguma coisa legal. Bom, para a gente fazer algo acontecer quando o botão é pressionado, clicado, a gente precisa de JavaScript, como já falamos. E aí a gente faz isso em 3 passos. Primeiro, a gente pode criar uma função com o código que vai ser executado quando esse cara for clicado. Depois, a gente tem que recuperar o elemento HTML referente ao botão e colocar ele em uma variável. E, em terceiro lugar, a gente vai atribuir, associar uma função ao evento de clique desse botão. Ou seja, quando o botão for clicado, é para chamar essa função que a gente criou no passo 1. A gente já sabe criar funções tradicionais e anônimas, né? E a função seta. Então vamos pular para o item 2. Um elemento HTML da página, para a gente poder interagir com ele via JavaScript, a gente tem que entender bem esse conceito que chama DOM. DOM é a sigla para Document Object Model. E ele nada mais é do que uma versão viva do código-fonte da sua página. E além de viva, é uma versão que enxerga o código-fonte como se ele fosse uma árvore. Por exemplo, esse pequeno código-fonte aqui, ele visto como uma árvore, a gente tem que esse elemento HTML é a raiz dessa árvore. E essa raiz possui 2 filhos, o head e o body. O head aqui no caso possui este filho e o body possui só este filho. Como que a gente enxerga isso como uma árvore? Bom, o HTML tem 2 filhos, o head e o body. O head, ele possui 1 filho, 2 filhos, 3 filhos. Esses filhos são, até o texto, o espaço aqui é considerado um filho também. Então existe texto que a gente deu um /n e esse tab aqui, ó, é o primeiro filho. O segundo filho é esse title aqui. O terceiro filho é esse /n daqui até aqui. O body também possui 3 filhos, se a gente for considerar dessa forma. E olha só, por que eu coloquei essa versão viva do código HTML da página aqui, gente? É o seguinte, se você clicar com o botão direito no seu navegador, na sua página, você vai ver que existe um botão para ver o código-fonte da página. Clicando aqui, ele mostra o texto, tá? O código-fonte como um texto. E olha só, deu até pouquíssimas linhas aqui no caso desses slides aqui da aula. Deu só 60 linhas. Inclusive, parece muito que está faltando alguma coisa, porque são tantos slides, né? Então, o código-fonte é como se fosse a visão morta da página. Morta. Quem mexe no código-fonte é só o programador. Agora, assim que o navegador recebe o código-fonte, ele começa a ler esse arquivo. Ele vai baixar vários arquivos CSS aqui, ó, vários outros arquivinhos de imagem, de ícone, etc. Vai baixar arquivos JavaScript também, aqui no caso. E aí, esse arquivo JavaScript pode começar a injetar novos elementos HTML da página. E ele vai injetar não no código-fonte, mas na visão viva da página que o navegador está montando, nessa árvore de elementos HTML. Então, uma coisa é o código-fonte da página e outra coisa é o DOM. O DOM, ele é a visão viva, tá? Quando a gente abre a ferramenta do desenvolvedor, por exemplo, apertando a tecla F12 ou clicando em algum lugar em inspecionar elemento, a gente tem acesso ao DOM, que é a árvore de elementos HTML dessa página. E aí, isso aqui foi gerado pelo navegador assim que ele leu o código-fonte da página. Isso aqui é vivo, por quê? Porque a gente pode modificar isso aqui. Eu posso chegar nesse header aqui, ó, e falar que ele tem um background color de black. Tá? Isso é a versão viva do código da página. Isso não alterou o código-fonte, mas alterou a visão viva, que a gente chama de DOM. E a gente consegue acessar esse DOM por meio de um objeto que chama document. Por exemplo, se eu quiser via JavaScript interagir com um elemento lá da página que tem um certo ID, eu posso solicitar ao document que eu quero esse cara e associar ele a uma variável
que é o que eu fiz exatamente aqui, ó. Let botão delícia element é igual a document ponto, um método query selector que vai pegar o elemento que tem um id botão delícia. Então, se eu tenho um button que tem um id botão delícia e eu quero interagir com esse botão de alguma forma, eu vou colocar document.querySelector e eu vou colocar o hashtag, né, o seletor, para poder pegar esse cara aqui. Aí, se eu conseguir fazer isso com sucesso, né, escrever essa linha aqui, a partir dessa variável, eu consigo, por exemplo, associar um evento de clique a esse botão. Eu consigo também pegar ou alterar os atributos desse elemento HTML, desse botão. Eu consigo alterar o texto que está escrito dentro dele. Eu consigo alterar o estilo. Eu consigo interagir com esse elemento HTML por meio de JavaScript. Então, para eu poder selecionar elementos do DOM para eu interagir via JavaScript, eu utilizo essa função, que na verdade é um método, querySelector, do document. Essa função recebe um único argumento, que é um seletor CSS. Se eu quiser, por exemplo, selecionar um elemento que tem um ID logomarca, eu vou colocar hashtag logomarca, igual eu faria em CSS se eu quisesse estilizar o cara que tem o ID logomarca. Ou se eu quiser um elemento, uma tabela lá que tem um ID tesouros pirata, hashtag tesouros pirata. Ou se eu quiser estilizar o elemento principal da página, que eu não coloquei um ID para ele, eu vou colocar só main, né, que é o nome do elemento HTML. Essa função document.querySelector retorna uma referência a um elemento HTML da página. E existe também, gente, o document.querySelector all. Repare esse all, que é a diferença. Ele vai retornar mais de um elemento caso exista. Por exemplo, se você quiser pegar todos os parágrafos da página ou todos os elementos que têm uma certa classe CSS. Mas a gente vai ver isso na próxima aula. E vocês reparem também o seguinte. Eu gosto muito de usar uma regra para dar nomes às variáveis que apontam para elementos HTML. As três variáveis aqui, logo element, tabela element, principal element, todas elas têm esse sufixo EL de elemento HTML. E eu gosto muito de fazer isso porque se eu bato o olho no nome da variável, eu já sei qual que é o tipo dela, que ela é um objeto que representa um elemento HTML da página. Se eu sei disso, eu sei, por exemplo, que eu posso atribuir um evento de clique não apenas a botões, mas a qualquer elemento HTML. Você pode colocar um evento de clique numa imagem, num parágrafo, num span, numa div, qualquer elemento. Então, só de eu ver o nome da variável, eu sei que ela é um elemento HTML e eu sei o tipo de métodos que eu posso chamar, né, nesse elemento HTML. Então, muito importante, sugiro fortemente vocês seguirem esse padrão também. Uma vez de posse da referência ao elemento HTML que a gente quer que seja clicado e aconteça alguma coisa, agora eu preciso registrar que uma função seja executada quando um clique acontecer nesse elemento, ou seja, quando o usuário clicar nesse cara. Então, o primeiro passo foi recuperar lá do DOM uma referência ao elemento que eu quero que aconteça algo se ele for clicado, que é o botão delícia element. E agora, nessa linha de baixo, eu vou atrelar ou associar uma função para ser executada sempre que ele for clicado. E eu faço isso colocando a variável que aponta para esse elemento HTML, addEventListener. Essa função addEventListener recebe dois parâmetros. O primeiro indica qual que é o tipo de evento. Bom, o tipo mais básico que a gente quer aqui é um evento de clique, ou seja, clicou em cima desse cara. E o segundo parâmetro é uma função que vai ser executada quando esse evento acontecer. Quando a gente está registrando uma função para ser chamada quando um evento acontece, a gente costuma dar um nome para essa função especial, e esse nome é callback. Então, se em outros vídeos ou outros lugares vocês virem falando tipo assim, registrei uma função, registrei uma callback para ser chamada quando um certo evento acontecer, são sinônimos, tá? Eu posso chamar de função, posso chamar de callback. Exemplão aqui completo, eu vou lá e peguei um botão, né, uma referência ao botão delícia, registrei
que quando ele for clicado é para executar esta função aqui. E o que essa função vai fazer? Vai dar uma janelinha do capiroto escrito o botão delícia foi clicado. Mas você pode fazer várias outras coisas, inclusive sem ter a ver com o tinhoso. E você também pode implementar a função antes, em vez de fazer ela anônima, né? Fazer uma função tradicional. Aqui eu criei uma function mostra mensagem, que dá o alert do Bolsonaro. E aí, na hora de registrar o evento, eu simplesmente passo o nome dessa função como parâmetro. Importantíssimo, eu não estou invocando essa função. Eu estou passando o nome dela como parâmetro. Se eu invocar essa função aqui, abrir e fechar parêntese, vai dar errado. Porque eu vou estar passando como parâmetro o que essa função retorna e não a própria função. E ela não retorna nada, ou seja, é indefinido. Logo, eu não posso chamar essa função aqui. Quem que vai chamar essa função então? O navegador. Quando o navegador vai chamar essa função? Quando ele detectar que houve um clique no botão delícia. E, gente, é por isso que a gente chama essas funções que a gente passa como parâmetro de callback. Porque não é a gente que chama. Ela vai ser chamada depois, por outra pessoa. No caso, o próprio navegador, quando ele detectar que aconteceu esse evento de clique nesse botão. E para poder utilizar o valor de um input, o que o usuário digitou, escolheu, por exemplo, quantidade de pastéis, sei lá. Bom, primeiramente, a gente precisa recuperar esse elemento lá do DOM. E a gente faz isso com document.querySelector. Aqui eu coloquei um ID no input e aí eu passei esse seletor de ID. E aí nessa variável, quantidade de pastéis element, eu tenho uma referência àquele input. E aí se eu quiser pegar qual que é o valor que está digitado lá, eu coloco esse objeto, né, que é esse elemento HTML.value. Isso vai retornar o que está digitado nele aqui. Se eu colocar console.log quantidade, vai imprimir o valor que estava lá no input. E se eu quiser definir o valor que está no input via JavaScript, em vez de pegar? Bom, a gente vai precisar ter uma referência ao elemento que a gente quer definir o valor, e aí você pode fazer, por exemplo, quantidade de pastéis element.value é igual a 25. E aí esse código vai alterar o valor do input, sem que o usuário faça nada. Vamos ver aqui um exemplo, então, só para a gente finalizar. Lembrando, primeiro passo, escrever uma função que faz o que a gente quer fazer. Se a gente quer calcular qual que é o total que a gente quer pagar dessa conta, que vai ter que pagar, então eu vou criar uma função que calcula qual que é a conta que eu tenho que pagar. Vamos colocar lá o alertzinho do capeta. No segundo passo, a gente precisa pegar o elemento HTML referente ao botão, porque a gente quer associar um evento de clique a esse botão. Aí, beleza, eu vou ter que ver qual que é o ID do botão que eu coloquei. Ah, na verdade eu não pus ainda, então vamos colocar aqui, ó, ID igual a pagar. Legal, então hashtag pagar. E aí no terceiro passo eu vou colocar um evento de clique no botão para que quando ele for clicado, eu vou pedir para executar a função que eu criei que chama calcula conta. Então botão element.addEventListener click e passo o nome da função como parâmetro. Aí agora, ó, salvei, vamos clicar nesse botão aí. Cliquei e apareceu a janelinha. Agora, a gente não quer isso, a gente quer fazer uma conta. E para eu poder fazer a conta, eu quero multiplicar o que está digitado na quantidade de pastéis pelo que está digitado no preço do pastel. Então, eu vou precisar interagir com esses dois elementos. Para eu fazer isso, eu vou ter que pegar os dois lá do DOM. Então, a quantidade, document query selector quantidade, preço, document query selector preço. E o total vai ser a multiplicação entre os dois. Reparem que deu um erro. Por que deu esse erro? Deu um erro porque essa variável quantidade e a variável preço, elas são elementos HTML. Eu esqueci de colocar o ponto value, mas vamos ver aqui como é que eu posso fazer para descobrir que esse é o problema. Abrindo aqui o console, eu vou digitar o que está escrito ali e aí a gente vai ver, olha só, o document query select não retorna o que está digitado lá, retorna o próprio elemento. Se eu quiser o que está digitado nele, o que eu tenho que fazer então? Colocar ponto value. Tá? No caso, não tem nada digitado nele, mas se eu alterar,
né, ele vai retornar o que está digitado lá. Então, é isso que faltou aqui para mim, ponto value, e aí o total agora vai pegar o que está digitado e vai fazer, de fato, conta com números, e vai dar lá o nosso resultadinho. Show de bola! E isso é tudo que eu queria trazer para vocês nessa aula. É isso aí, bora praticar, até mais!